Certa vez aqui no meu escritório, uma empresa pediu para que eu fizesse uma seleção e indicasse algumas pessoas para trabalhar nesta empresa. Isso acontecia com frequência no passado. Então eu anunciei através dos meus canais aí de comunicação e apareceram várias pessoas interessadas naquela vaga de emprego. Uma delas era uma vaga de secretária. E eu recebi uma ligação de uma pessoa que morava próximo da minha casa, me perguntando sobre a vaga e falando sobre a sua filha. E eu disse, olha, a vaga realmente está disponível, peça para que a sua filha envie um e-mail com as informações dela para este endereço ou o endereço que ela viu lá. E a pessoa falou, poxa, mas a gente não poderia levar aí, você colocar o dela em primeiro lugar? Eu falei, olha, primeiro que se isso fosse possível, eu não faria isso, porque eu acho que é ser injusto com as outras pessoas. Mas, pelo outro lado, esse e-mail é encaminhado diretamente para a empresa. Então, se for por mérito dela, ela vai ser chamada e vai ser contratada pela empresa. Pois bem, passou um tempo, aconteceu aí essa seleção, eu fiquei sabendo que essa menina foi chamada, mas que ela na entrevista já foi dispensada e outra pessoa ocupou o cargo. A mãe dela, quando eu a encontrei, como disse, morava perto da minha casa, curioso é que ela não me cumprimentou. Eu achei estranho, falei, acho que ela não me viu. Passou um tempo, morávamos na mesma rua, na mesma rua, ela passou por mim novamente e não me cumprimentou. Então eu já notei que ela não queria mais ter contato comigo. Ótimo. Não fui perguntar o porquê. Tá bom. Cidade pequena, a gente sempre acaba conhecendo mais pessoas. Então passou um tempo, bom, eu não sei dizer quanto tempo. Estávamos numa festa e uma amiga em comum entre a gente pegou e comentou comigo. Falou, olha, você sabe que fulana não... Você sabe o porquê que fulana não fala mais com você? E eu disse, olha, eu não sei, mas também não procurei saber. Ah, mas você não tem curiosidade de saber? Não, não tenho. Porque eu realmente não tinha curiosidade de saber. Pessoas que tratam amizades de forma bem superficial, não por maldade, eu retribuo da mesma forma. Eu falei, não tenho curiosidade. Ah, mas mesmo assim eu vou te contar. Eu falei, mas eu não gostaria de saber. Ah, mas eu vou contar. E aí aquelas pessoas chatinhas também que insistem. E ela acabou comentando que foi por causa desse motivo. Eu falei, tá bom. Mas quando for assim, esse tipo de assunto, fica para você ou fica para a pessoa, porque para mim não fez diferença nenhuma. Isso não vai influenciar em nada, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional e por aí vai. E o vídeo hoje fala um pouco sobre isso. Para esta mãe, que ela não mora mais aqui, né, perto da minha casa, mas para esta mãe, foi muito mais fácil arrumar um culpado para dizer o porquê que a sua filha não tinha sido selecionada, do que olhar para a filha e ver que a filha não estava apta, que ela não tinha se preparado para aquela vaga, que é o que a maioria, infelizmente, dos jovens fazem hoje. Eles utilizam o seu tempo fazendo coisas que não são produtivas e perdem oportunidades como essa que aconteceu. Então, para ela, se ela arrumasse um culpado, e esse culpado fui eu, estava ótimo. Eu encontrei ela, moramos na mesma cidade, ela não mora mais aqui perto da minha casa, mas eu acabo a encontrando por diversas vezes, só que depois da segunda vez em diante eu já nem olho mais, eu nem procuro, etc, etc. E é isso, gente, que a gente precisa aprender a lidar na nossa vida. Parar de ficar procurando culpados. Esse exemplo que eu dei é um exemplo bobinho, mas toda vez que eu sento para conversar com alguém, eu vejo as pessoas falando dele, dela, mas não falam deles. Não falam, mas eu causei. Porque nada ocorre sem você ter causado. É muito difícil
São situações bem isoladas. Por exemplo, você vai viajar e numa viagem um carro vem, bate no seu carro, enfim. E ali é uma coisa bem assim, né? Uma coisa bem isolada, dando esse motivinho bobo. Mas na maioria das vezes, quando as pessoas estão reclamando, elas estão reclamando de alguém que em algum momento da linha da vida foi útil para ela. Só que elas não querem enxergar isso. Então é assim, hoje o nosso convite é para que você pare de ficar procurando culpados para as coisas que você mesmo plantou. Eu, em particular, em um período da minha vida, não fazia uma boa, não semeava da maneira correta. E o que eu colhia? Colhia desilusão, brigas, e entre outras coisas. Quando eu passo a fazer uma nova semeatura, quando começo ali, olha, agora eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu começo a colher resultados diferentes. Mas quanto tempo durou isso? Então vamos lá. Isso é uma parte mais importante do vídeo. Você está fazendo errado, está procurando o culpado, aí você começa a fazer certo, quanto tempo mais ou menos? No meu caso, eu já falei isso em outros vídeos, eu aguardei aí quase uns 3 anos para poder enxergar o primeiro resultado. Isso sem perder o foco. Caramba, 3 anos? Sim. Conheço pessoas que estão há 10 e ainda não colheram. Por quê? Porque o retorno para a gente não vem na velocidade que nós gostaríamos. Agora, quando ele vem, eu posso garantir com todas as palavras que é o melhor sentimento do mundo. Você se desprende de tudo, dessas coisas. As pessoas podem te culpar, as pessoas podem falar de você absurdos, não te atinge porque você não está naquela frequência emocional. Então para hoje e pensa um pouquinho. Quantos culpados você vai continuar colocando na sua vida, atrapalhando o seu progresso? Porque não é o progresso da pessoa, é o seu progresso. Então, quando você conseguir parar e refletir e começar a olhar o ponto de vista como causador ou causadora, você vai começar a ver a outra pessoa de maneira diferente. Talvez esteja até naquele amar ao próximo como a ti mesmo. Você vai começar a compreender um pouquinho mais. Espero que o vídeo venha trazer algum resultado positivo para você também.